Pessoal do segundo ano, tudo bem? Gente, hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto que nós começamos na aula anterior, na aula 9, a respeito dos impactos ambientais e algumas práticas agrícolas, tá? Então peço que vocês abram ali na página 39, aula 10, né? A apostila ali de vocês, apostila 6, tá? E nós vamos hoje trabalhar aí com os problemas ambientais, né? E práticas agrícolas, repetindo o que eu já tinha falado antes para vocês, tá? Bem, gente, nós na última aula vimos desmatamento e queimada e hoje nós vamos ver uma questão aí bastante preocupante, que é a questão da erosão dos solos. Por que ela é preocupante, gente? Porque a erosão dos solos vai justamente eliminar aquele elemento natural essencial para o desenvolvimento da agricultura. Então, se eu perco os solos, eu não tenho mais como praticar agricultura, eu tenho que muitas vezes abandonar aquele solo ou um investimento muito alto na recomposição, na recuperação desse solo. Tá? Claro que há países que têm feito isso. Um exemplo é o Japão, que importa do Brasil humus e minhoca para repovoar o seu solo em algumas regiões lá do Japão que não tem mais vida por conta do uso abusivo de agrotóxicos. Tá? Então, eles têm que remover aquele solo e produzir um novo solo. Tá? Então, a preocupação com a erosão, a preocupação de como se usa o solo, ela é fundamental para o agricultor, porque justamente é o seu meio de produção. Tá? Bem, vamos ver aqui algumas questões a respeito de erosão, que eu quero aqui com vocês abordar. Então, vamos ver os dois primeiros pontos. Então, da onde é que vem a erosão, gente? Claro que existe a erosão natural, nós vimos isso anteriormente, lá no primeiro ano do ensino médio. Então você tem lá os fatores exógenos e dentro dos fatores exógenos eu tenho a erosão. O que nós estamos aqui falando é a erosão dos solos e por excesso ou a inadequação da agricultura e da pecuária. Então, eu não cuidei de fazer uma prática agrícola, por exemplo, numa região levemente inclinada usando curva de nível, ou então numa região extremamente íngreme usando terraços, certo? Fiz uma monocultura e deixei o solo exposto, não fiz o plantio direto. Então, essas técnicas que nós vimos anteriormente, elas são usadas para evitar a erosão. Eu não faço isso, eu vou ter erosão. Então, a erosão que eu estou falando aqui não é aquela natural, é aquela decorrente de práticas mal feitas. E essas práticas mal feitas, se forem feitas num solo bem estruturado, ou seja, num solo de qualidade, elas vão afetar, mas não vão afetar tanto. O problema é que nós temos feito justamente algumas práticas arenosas em solos inadequados às vezes, solos frágeis, certo? E muitos deles arenosos. Vou pegar aqui um exemplo nosso do estado do Paraná, a região de Umuarama. Quem tem parente lá em Umuarama, em Paranavaí, sabe como o pessoal daquela região luta contra a erosão. Na verdade, é uma região que deveria ser muito mais arborizada do que ter campo para pasto ou então para agricultura, porque ali existe o famoso arenito caiuá. É uma formação rochosa extremamente friável. Se exposto à chuva, ela vai embora mesmo, certo? Então lá é uma luta constante contra a erosão. Por quê? Porque se faz uma prática agrícola inadequada num solo que é frágil. Tá bom? Nordeste, mesma coisa. Retiro a caatinga, vou expor o solo frágil, arenoso, que é facilmente levado pela água e pelo vento. Tá bom? Então seriam os dois primeiros pontos a serem levantados. Deixa eu pegar mais dois pontos aqui para vocês, né? Outras questões aí que podem colaborar para a erosão. A insistência em algumas culturas. Então, eu tenho um solo friável, eu não tenho já um solo muito estruturado, e aí eu insisto em plantar algodão e plantar café. São duas culturas, gente, que retiram muitos nutrientes do solo, e a prática, em geral, é tirar as ervas daninhas em volta ou qualquer vegetação em volta. Então, são duas culturas que, por si só eu plantando, ela já vai provocar problema de erosão. Tenho como contornar? Tenho. Por exemplo, é muito frequente, gente, que no meio das áreas de cafezais você tenha plantio de milho, justamente para conter um pouco essa erosão, tá? Outro ponto aqui, ó.
a forma como eu faço o meu plantio. Então, nós temos hoje uma técnica chamada o quê? Plantio direto. Faço a colheita, deixo a palha em cima, né? Jogo a semente, certo? E aí vai brotar uma nova plantinha. Por que eu deixo aquela palha da colheita anterior? Ela faz um tapete que vai, gente, evitar duas coisas. Primeiro, tá? A insolação excessiva. Então vai proteger, é como se fosse um filtro solar que vai proteger o solo dos raios solares para que ele não seque. Porque se ele seca o meu terreno, é fácil de ser levado pela água ou pelo vento, tá? E num segundo momento, vai servir de amortecedor para o choque, gente, tá? Para o choque da minha gota de chuva. Então, a gota de chuva bate em cima do solo seco, ele desmonta mais ainda e carrega. Se eu tenho uma proteção em cima desse meu solo, a palha ela vai ter que ser umedecida para daí a água chegar lá embaixo. Então, preserva da erosão, garante umidade no solo e evita esses processos, tá? De destruição, de desagregação. Vamos dar uma olhada aqui, gente, em duas imagens de como é que a erosão começa. Isso aqui é comum de vocês já devem ter visto isso aí, ó, terrenos abandonados de construção ou beira de estrada, tá? Isso aqui é um sulco, que é o início do meu processo de erosão. Esse sulco, ele pode tomar tamanho, pode criar aí, tá, um tamanho considerável, ou se unir a outros sulcos. Então ele vai formar o que nós chamamos de ravina. Então aqui, ó, tudo do lado aqui, ó, são ravinas que à medida que vão se unindo e vão avançando, forma, gente, o que o pessoal aí no interior chama de vossoroca, ou até com B na frente, bossoroca. É a mesma coisa, que são esses buracos imensos da união de sulcos e ravinas. Aí eu tenho um problema sério. Recuperação desses solos leva muito tempo. Por isso que práticas agrícolas adequadas evitam justamente que a gente possa chegar numa situação como essa, tá? Vamos lá. Quando eu falo, né, de erosão dos solos, eu tenho que falar para vocês a respeito dos manejos adequados e das questões relacionadas com a cultura que eu tenho. Então, eu já tinha comentado isso para vocês ali, e aqui para vocês terem uma ideia, né, gente? Olha só, se eu mantenho a minha mata nativa, eu tenho uma média por ano de perda de 4 quilos por hectare. Existe perda, mas ela é controlada, ela está dentro de um sistema, e a erosão natural, o nome já fala, é natural, ela vai acontecer. Se eu retiro a minha mata e jogo um pasto em cima, eu começo a perder 700 quilos de solo por ano. Olha a perda. Não quero mais pasto, quero fazer um cafezal. 1.100 quilos por ano. Não quero mais cafezal, vou fazer um algodoal, vou colocar algodão. Gente, olha aqui, ó, 38 mil quilos por ano. Então, a escolha de uma cultura que você vai plantar, onde você vai colocar do jeito que você vai colocar, vai ser também determinante nesse meu processo de erosão, tá? Bem, ainda em relação à erosão, gente, nós temos aí uma outra questão que está lá na apostila de vocês, que é a desertificação e arenização, certo? Qual é a diferença de um e de outro? E aqui eu estou levando em consideração a agricultura, tá, gente? Existe desertificação natural? Claro que existe. Ela está relacionada, inclusive, com a circulação dos ventos no planeta. Ponto. Certo? Então, existe isso naturalmente. Nós estamos falando aqui em práticas agrícolas que levam à desertificação. É bom entender o seguinte, a desertificação por agricultura, ela vai acontecer em regiões em que o clima já é semiárido ou de baixa precipitação. Então, já tem um problema climático de déficit hídrico, que vou acentuar à medida que eu removo a minha vegetação original e instalo práticas extremamente predatórias no meu terreno. Então, invento, por exemplo, de numa área de semiárido como essa, plantar algodão. Isso é comum acontecer, certo? Isso é comum, na África é comum. O que acontece? Exponho o meu solo, certo?
A chuva vem, vai carregando esse solo e como eu já tenho um déficit de precipitação, ele vai aumentar à medida que eu removi a minha vegetação nativa e eliminei os pontos de evaporação para recarga de chuva. O que eu vou ter no final? Uma área desertificada. Aonde que eu tenho isso? Borda do Saara na África e Nordeste brasileiro. Removo a caatinga, faço agricultura familiar, invento de plantar algodão. O resultado vai ser desertificação. Existe um outro processo, gente, tá? Que é chamado de arenização. Esse aqui é um pouco diferente, tá? Na verdade, ele não está relacionado com o clima. O primeiro tem o clima, tá? Então guarda isso. Desertificação, eu já tenho um clima indo para o árido, semiárido. Ponto. Aí eu termino a besteira plantando errado. Aí eu arenizo a região. Aqui não. Aqui eu continuo a ter precipitação, gente, mas eu tenho o seguinte problema. Eu tenho uma área, né, que naturalmente é arenizada por outra. Então eu tenho aqui um platô, eu tenho aqui um planalto, aonde o vento vai carregar e colocar areia num terreno mais baixo, tá? Então, nesse caso, tanto no platô como embaixo, eu tenho que atacar no sentido de ter práticas agrícolas adequadas. Tenho arenização natural, que é isso que eu acabei de escrever para vocês. Aonde é que eu tenho arenização natural? Alguém já deve ter ouvido falar do famoso jalapão, fica lá no Tocantins. Aquilo é arenização natural. É esse processo. O vento está tirando solo do alto do planalto e jogando para baixo. Ponto. Aonde que eu tenho arenização conforme essas características aqui do lado, que depois você dá uma olhada na apostila e no PDF. Rio Grande do Sul, região dos Pampas, tá? Então, o intenso processo de agricultura em uma parte do Pampa mais alto está levando a arenização na parte mais baixa, certo? Há mudança na chuva? Não há uma mudança climática, por isso não é uma desertificação. Então, cuidado com isso. A arenização, eu continuo a ter chuva. Meu problema é outro, eu tenho que fixar a areia ali na região, tá bom? Então, são as diferenças entre arenização e desertificação, tá? Bem, outro problema que nós temos, gente, salinização. Então, aqui vocês têm a definição, depois dê uma olhada, mas em rápidas palavras, o que é salinização? O nome já está falando. Eu tenho concentração de sal no meu solo. Aonde que isso se dá? Mais uma vez, principalmente regiões semiáridas em que nós escolhemos para plantar e vamos usar a irrigação como forma de melhorar ali hidricamente o fornecimento de água. O que acontece, gente? Às vezes eu bombeio do solo ou do subsolo, perdão, ou então eu encharco esse meu solo com água, só que é um solo bastante salino. O que acontece? O calor vai levantar o vapor da água, as gotículas de água, mas traz junto o sal. A água vai embora, o sal fica. E aí eu tenho a base das minhas plantas, certo? Com essa concentração de sal que vocês estão vendo aqui. Isso é uma área irrigada no Nordeste. Olha aqui, ó, esse branco. E o que acontece com sal na planta? Ela desidrata a planta. Ah, professor? Não sei se vocês já fizeram isso, né? Mas quem é da minha geração era maldoso com os bichinhos. Uma das coisas que a gente fazia, olha que horror, era cortar a bunda de formiga para ver ela continuar a andar, né? E a outra, gente, era jogar sal em cima das lesmas. Olha que maldade com o bichinho, tá? O que o sal faz com a lesma? Desidrata, mata ele completamente. Então a salinização é um problema sério e está ligado a mau gerenciamento da irrigação, tá? Bem, outro processo que nós temos, de forma geral, é a poluição, tá bom? Na apostila você está muito genérico. Então eu foquei aqui mais, gente, a um problema brasileiro e mundial, que é a utilização de agrotóxicos, tá? Então você tem aqui uma imagem bacana sobre isso, vai estar lá também para vocês em PDF, que fala sobre as questões relacionadas com agrotóxicos, tá? E que é um problema muito sério na agricultura brasileira, tanto na agricultura comercial como na agricultura familiar, tá, gente? Então é muito comum você ter intoxicação das pessoas
através do agrotóxico. Só que aqui nós temos que fazer duas distinções. Uma das intoxicações é pelo manejo desse agrotóxico. Esse tipo de intoxicação, esse tipo de problema, ele tem reduzido. Por quê? Porque eu faço um trabalho com o meu agricultor no sentido de conscientizar ele no uso, né, de determinadas vestes, de determinados equipamentos, para que ele não tenha contato direto com o veneno. Porque o veneno pode passar para o corpo dele através da pele, certo? Mas eu tenho um outro problema, que esse sim é o pior, que é a intoxicação dos meus alimentos através do uso de agrotóxico. Então você compra um tomate, você compra uma verdura, tá bom? Que foi borrifado o agrotóxico, mas o agricultor, o atravessador, por uma questão econômica, não dá o seu devido tempo de descanso daquele material, não realiza a lavagem adequada daquele material, daquele produto, e esse produto chega à tua casa justamente com um grau de intoxicação ou de contaminação, vamos colocar assim, elevado. E você então vai tomar, você vai comer aquilo ali. E aí é que está o problema. Os agrotóxicos, eles são ricos ali em alguns elementos importantes, perigosos, chumbo e mercúrio. Então esse chumbo e mercúrio pode entrar no teu sistema nervoso e provocar, iniciar alguns problemas neurológicos. Tá? Ou em outras partes, o mais comum é a proliferação de cânceres, que hoje está muito associado a essa forma meio que indireta que a gente tem, né, de consumir esse agrotóxico. Qual é a forma correta de consumir esses produtos? É o que nós estamos fazendo agora na pandemia. Então é um lado bom até da pandemia. Todo mundo está tendo que lavar as frutas, todos os produtos que chegam em casa. Então essa é uma prática que depois da pandemia a gente deve continuar para evitar, certo, contaminação por agrotóxico. Para quem tem curiosidade a respeito desse assunto, posso também deixar depois um link de um vídeo interessante, de um filme interessante, um documentário, que é O Veneno Está à Mesa, que fala sobre essa questão relacionada dos agrotóxicos no Brasil em particular, tá bom? Gente, então a gente deu uma passada geral nos problemas aí relacionados a práticas agrícolas, certo? Dê uma olhada na apostila, vê ali no meio do conteúdo os exercícios que porventura tenham e façam, né? Não esperando só a minha postagem, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula, galera!